Narra-nos um momento em que Hoje nós Jesus vamos é falar levado... sobre... Estarei lendo, os irmãos acompanham a leitura. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, porque o Senhor, de forma tão maravilhosa, tem visitado o seu povo nesta noite. Obrigado por tua presença extraordinária entre nós, ó Pai, pela alegria no Espírito. Ó Pai, que privilégio temos de estar aqui nesta noite, reunidos à volta desta mesa, trazendo a memória tua morte, e não só tua morte, mas ressurreição para resgatar a tua igreja, Senhor. Por isso nós te rendemos graças. Pai querido, fica conosco, abençoa-nos nesta noite, ainda mais. Fala conosco através da tua palavra, nos dando graça, sabedoria e entendimento para falar ao coração dos teus filhos a tua palavra. É esta oração que eu faço, e faço ela com perdão dos nossos pecados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Amém. Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, este texto que aqui acabamos de ler vai narrar-nos a história de 2 homens. Esses 2 homens sobem ao templo para orar, melhor dizendo, sobem a um momento de oração, e Jesus compartilha esta parábola falando destes 2 homens. E quando eu meditava, já há algum tempo eu tenho estudado sobre um tema que eu acho muito importante para a igreja, e o Senhor essa semana trouxe este texto com muita veemência em meu coração. Eu gostaria de falar nesta noite sobre o seguinte tema: cuidado com a sua religiosidade. É sobre isso que eu quero falar ao coração dos irmãos, e é importante a gente fazer uma distinção aqui de forma correta entre religião e religiosidade. A pergunta que vem logo em mente é a seguinte: o que é religiosidade? Religiosidade é o sentimento da espiritualidade. É o sentimento da espiritualidade, enquanto a religião é quando eu pego esta minha espiritualidade ou religiosidade e me junto com outras pessoas e praticamos isso juntos. Então, isso é religião. E quando olhamos para esse texto que acabamos de ler com vocês aqui nesta noite, a gente vai ver um alerta expresso, traz uma mensagem de alerta aos nossos corações. Alerta por quê? Porque a gente vai ver uma religiosidade impregnada na vida deste fariseu. Hoje é um culto de ceia, é um culto em que ao longo dos anos a gente cresceu entendendo que o culto de um culto de ceia também é um culto de ensinamento. Então é por isso que eu quero falar ao coração dos irmãos aqui nesta noite sobre este assunto: cuidado com a sua religiosidade. Este texto traz para a individualidade, não simplesmente no coletivo, porque aqui Jesus expressa
a religiosidade de um fariseu. Vai mostrar ao seu povo, mostrar a todos nós que temos o privilégio, a oportunidade de ouvir um texto como este, a importância de nós estarmos alertas para um tema como este. E a nível de introdução, é importante dizer que a religiosidade é algo perverso. Perverso por quê, pastor? Porque esta espiritualidade, ela também tem a ideia de algo venenoso. Por quê? Porque ao observar o ensino do Senhor Jesus, a gente vai entender que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. E aí você pode dizer pior que a imoralidade? Sim, pior que a imoralidade. Por quê? Porque, diferentemente dos demais pecadores que todos nós somos, nós reconhecemos nesta noite o nosso estado de miserabilidade, de pecadores que somos. Quando participamos da ceia, nós procuramos encontrar em nós não virtudes, mas olhar para a cruz e entender que a gente só participa da ceia por causa do sacrifício de Jesus. Não há méritos humanos aqui para participar da ceia. Quando Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, ele diz: examinai a si mesmo e assim participa do corpo. Ele está dizendo, assim, examinado, depois de você olhar e encontrar em você o seu estado de miserabilidade, de pecador que somos, aí você participa da ceia. Não é para encontrar em nós virtudes, não é para encontrar em nós virtudes. E eu digo que aqui a religiosidade é pior do que a imoralidade, porque, diferente dos demais pecados, aqui o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. A gente entende que a essência do cristianismo, ela está baseada no arrependimento. A gente se arrepende, reconhece o sacrifício de Jesus Cristo e isso nos introduz à vida eterna. Não há salvação, não há plano manifesto da parte de Deus em favor de mim, de você, se nós não reconhecermos os nossos erros, se nós não reconhecermos as nossas limitações, se a gente não reconhecer que somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Hoje é uma noite em que o Senhor chama nós aqui, à luz da sua palavra, para examinarmos este texto com apreço. Por quê? Porque a gente vai ver alguém, e eu quero a sua sinceridade aqui nesta hora. Se nós nos encontrássemos com dois homens como estes aqui, um fariseu que se levanta diante de Deus dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como este homem, não sou como este publicano, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 2 vezes por semana. Qual de nós aqui daria cabeça para que um destes homens aqui orasse por nós? Este homem que representa tudo aquilo que ao longo da nossa trajetória a gente encontra. A gente vê um homem aqui rotando, colocando para fora aqui religiosidade, sentimentos que ele traz como um ser superior. E por isso que a minha oração nesta noite é que caia por terra todo espírito de religiosidade, que a mão poderosa do Senhor nos alcance, que a gente entenda a essência do que somos e que somos carentes da graça, da virtude e da unção e do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Porque este texto aqui é tão maravilhoso? Porque, em primeiro lugar, a religiosidade não nos deixa enxergarmos quem realmente somos. Este homem está tão cheio de si. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz do verso 11, a parte A. Olha isso. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha isso, irmãos. Ele orava de si para si mesmo. Você consegue entender?
ele não tem a capacidade de enxergar a si mesmo. A religiosidade traz isso. Não deixa as pessoas enxergar quem realmente são. Não deixa a pessoa enxergar quem ela realmente é. E quando entramos em um culto como esse, a gente precisa, de forma autêntica, reconhecer quem realmente nós somos. Reconhecer. Olha que virtude extraordinária essa. Reconhecer que somos falhos e pecadores. Mas este homem está colocando para fora espiritualidade. Sabe, ele ora e ele ora de si para si mesmo. Olha isso, você para pensar já nisso, sobre este texto? Ele não fala com Deus sobre si, mas ele está falando para ele mesmo, dele mesmo. Mas note que a capacidade de falar de si para si mesmo não permite com que ele se relacione com Deus de forma correta. Ele não abre aqui a sua guarda e mostra para Deus quem ele é. E por que o Senhor usa esta história? Porque o Senhor traz isso ao entendimento das Escrituras para todos nós que aqui estamos nesta noite, para que a gente faça uma reflexão de forma correta e que a gente aprenda que a religiosidade traz cegueira espiritual a muitas pessoas. Elas não são capazes de enxergar a si mesmos. E que o Senhor nesta noite nos alcance. Hoje é um culto de ceia. É um culto que nós precisamos nos centralizar na pessoa bendita do Senhor Jesus e reconhecer que ao olhar para a cruz, é lá que nós encontraremos o fator maior de nós estarmos aqui, porque foi pela fé que nós somos salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, mas é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a cruz nos faz entender isso. A religiosidade ela é tão ruim e perversa. Este espírito de religiosidade, este sentimento que norteia a espiritualidade de muitas pessoas, é tão ruim e tão danoso, porque a pessoa não tem capacidade de enxergar a si mesma. E quando eu não me enxergo, quando eu não consigo olhar quem realmente eu sou, a gente pode ser enganado facilmente por alguns preenchimentos de algumas coisas na nossa vida. Então, por isso que é uma mensagem de alerta. Por isso que a mensagem de hoje é esta: cuidado com a sua espiritualidade. Porque a sua espiritualidade, ela condiz com a tua espiritualidade. É o sentimento da tua espiritualidade, expressa a tua espiritualidade. E note que a espiritualidade desse homem é dele para ele mesmo. E quando nós entramos num culto como este, a gente olha para a cruz para depois olhar para nós mesmos. A gente olha para o sacrifício de Jesus para poder olhar para nós mesmos. A gente olha o que foi necessário Jesus enfrentar para que hoje nós estivéssemos aqui. Então note que não cabe aqui esta ideia como este homem, dizendo, orando de si para si mesmo. Por quê? Porque a oração é de nós para com o nosso Deus. Isso é, ao introduzirmos na oração, na presença de Deus, a gente olha para nós. E é um ponto importante a nós trabalharmos aqui, que a espiritualidade não deixa a gente enxergar quem a gente realmente é. Você quer ver outro exemplo bíblico acerca disso? O jovem rico. O jovem rico era alguém que se apresenta diante do Senhor preocupado com a vida eterna. E ele diz: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a espiritualidade deste homem. Ele pensa que ele precisa fazer algo para ter a vida eterna. Mas a vida eterna não é algo que eu faço, é algo que Deus faz em mim. A vida eterna não é algo que eu faço, mas é algo que Deus fez em mim.
Entende? Então a espiritualidade deste homem está nesta conotação. A espiritualidade deste homem está nesta dimensão. E então o Senhor diz para ele: conhece os mandamentos? Sim. Pratica os mandamentos. E então o Senhor traz uma orientação a ele, dizendo assim: então vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, segue-me e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia Sagrada nos diz que este homem sai da presença de Jesus de que forma, irmãos? Triste. Diga comigo, triste. Fala para o teu irmão: não fica triste não, irmão. Não fica não. Não fique triste. Este homem fica triste porque o Senhor diz para ele uma mensagem tão intrigante, uma mensagem capaz de desconstruir. E esse era o propósito da fala de Jesus: desconstruir a espiritualidade deste homem. Mas note que este homem está tão arraigado com aquela religiosidade impregnada dentro dele, que ele não é capaz de amar a Deus acima do que tem e nem amar o próximo como a si mesmo. Então ele tropeça nos dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Você consegue entender? A mensagem de Deus nos confronta. Este homem está vivendo a incapacidade de se enxergar, de olhar para ele e ver que ele precisa se desprender das amarras que o aprisionam. No caso deste homem, as riquezas. Mas note que a mensagem de Jesus tem esta finalidade: ele não consegue enxergar quem ele realmente é. Que máscaras caiam aqui nesta noite. E máscaras no sentido positivo. Você seja capaz de enxergar algumas coisas na sua vida. Porque acerca da tua espiritualidade, quem deve dar conta é você, não sou eu. Por isso que a mensagem de Deus para nós é esta: cuidado com a sua espiritualidade. É chamando para o campo pessoal. É chamando para autoanálise, é chamando para você auto-reconhecer algumas coisas da sua vida e vivenciar coisas extraordinárias que Deus tem para nós como igreja. Porque se eu não consigo enxergar quem eu sou, como vou conseguir enxergar quem Deus é? Porque não tem como eu enxergar quem Deus é se eu não enxergar quem eu sou. Falho. Pecador, próximo do juízo, se não tiver a intervenção divina. Vocês estão entendendo o que Deus está falando a nós aqui nesta noite? Ele não consegue enxergar a si mesmo. Ele não consegue olhar para dentro de si. Por quê? Porque a sua oração é de si para si mesmo. Ele que fala quem ele é. É ele que traz na sua mente o que ele realmente é. E ele, quando se apresenta orando de si para si mesmo. Você já viu alguém falando de si mesmo? Você já viu? É normal isso? Não é normal. Alguém que fica falando de si para si mesmo. Eu sou o máximo. Eu sou o cara. Eu sei de tudo, você não sabe de nada. É isso, é o norte do que está acontecendo. O religioso é assim. Ele se sente superior aos outros. Ele se acha melhor do que os outros, por práticas e atitudes que ele tem no seu dia a dia. Aí pega um camarada como o publicano, que não consegue nem levantar os olhos aos céus. Está distante. Mas ele está dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então é extraordinário, a religiosidade não nos deixa enxergarmos quem realmente somos. E a oração deste homem é de si para si mesmo. Segunda lição que eu quero extrair para nós é que a religiosidade não nos permite ter uma vida de relacionamento com Deus. A religiosidade não permite de nós termos uma vida de relacionamento com Deus. Este homem está tão preocupado consigo mesmo, com seu sentimento de espiritualidade,
com tudo aquilo que ele põe para fora. Olha a oração deste homem, irmãos. Ó Deus, graças te dou. Olha, ele está agradecendo a Deus, por quê? Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha, rotando espiritualidade. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra aqui nesta noite. Que o sangue do Senhor Jesus nos alcance. E que a gente calce os pés da humildade para nos apresentarmos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cheguemos com humildade diante de Deus. Porque quando eu não enxergo quem eu sou, eu não consigo me relacionar com Deus. Este homem, ele não está se relacionando com Deus. E quantas vezes nós estamos perdendo oportunidades extraordinárias de nós nos relacionarmos com o nosso Deus. Esta é a essência do cristianismo. Essa é a essência deste culto que nós estamos aqui, se relacionando com Deus, se aproximando diante deste Deus, buscando a face deste Deus, adorando a este Deus, se relacionando com este Deus. E não dá para se relacionar com Deus cheio de si. Não dá. Fala para o teu irmão, não dá, irmão. Cheio de si não dá. Tem que se esvaziar. Sabe? Tem que reconhecer quem é. É princípio de nós nos apresentarmos diante de Deus em oração. Somos carentes da sua graça, bondade e misericórdia. Reconhecermos a nossa natureza caída. Que somos dependentes do nosso Deus. É diário. É buscando ao Senhor de forma correta, de forma humilde, vestindo as sandálias da humildade. Eu me preocupo com isso. Sabe, porque a religiosidade não nos permite ter uma vida de relacionamento com Deus. Porque alguém que se apresenta diante desta forma, diante de Deus, sabe, dizendo graças te dou. Olha, ele tenta envolver Deus ainda dentro disso tudo. Te dou, porque não sou como os demais homens. Só faltou ele dizer, ainda mais como esse infeliz publicano que aqui está. Sabe, que a gente, ao olhar para o próximo, a gente tem humildade no nosso coração. A Bíblia diz que aquele que está forte, que ajude aquele mais fraco. Aquele que está em situação favorável espiritualmente, ajude ao outro. A um ajudou e ao outro diz, esforça-te. Por quê? Porque um cordão de 2 dobras, ele é mais difícil de se quebrar. Que o Senhor fale aos nossos corações aqui nesta noite. Que caia por terra todo espírito de religiosidade, que impregna, que de alguma forma tenta nos alcançar, que de alguma forma tenta se manifestar no nosso meio. Mas que a gente tenha humildade. Por quê? Porque senão a gente perde uma vida de relacionamento com Deus. Quantos querem se relacionar com Deus aqui nesta noite? Quantos reconhecem que precisam se relacionar com Deus aqui nesta noite? Não dá para se relacionar com Deus cheio de si. Não dá. Não dá para se relacionar com Deus cheio de si. E esse texto vai nos mostrar isso. Porque após ele finalizar a sua oração, a Bíblia Sagrada vai falar sobre este publicano, que estando em pé, de longe, não ousava ainda nem levantar os olhos aos céus, mas batendo no peito, ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Olha que oração objetiva, sincera. E nesse processo de relacionamento com Deus, com quem mais nos parecemos na nossa espiritualidade? Nesse processo de relacionamento com Deus, com quem mais nós nos parecemos? No mundo onde você tem que determinar, aonde Deus tem que fazer, aonde eu mereço. Não, meu irmão, se Deus for te dar o que você merece, Ele nem ouve essa sua oração, porque se Ele for te dar o que realmente você merece, meu irmão, você está perdido. Eu estou perdido. Nós estamos perdidos. Porque a Bíblia diz o que nós merecemos é o inferno, é o Sheol. Mas a graça de Deus, o favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. Isto é graça, graça é o amor que paga o preço. Graça é o favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele quis lhe dar. E isso o religioso fica doido, não entende. Os trabalhadores da última hora. Vai muita gente chegar, mas nem trabalhou, chegou agora. Mas são os trabalhadores da última hora. Sabe por quê? Porque muitos, tendo a oportunidade de fazer, não faz. Muitos, tendo a oportunidade de viver a essência da graça, estão presos, aprisionados na religiosidade. Então a religiosidade não nos permite ter uma vida de relacionamento com Deus. E eu termino aqui com a terceira lição, que a religiosidade, ela nos faz julgar o nosso próximo. Este homem está tão impregnado disso, é algo tão comum para ele. Se você examinar o texto, eu te convido a você ir para a tua casa e se debruçar nesse texto. A você parar e analisar esse texto, olhando para os detalhes desse texto. E você vai ver, você vai enxergar que este homem aqui, ele está julgando o seu próximo. Quando ele diz, graças te dou, porque não sou como estes homens, como este publicano. Ele julga, ele se coloca no lugar daquele que ele não poderia se colocar. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando a gente julga as pessoas, a gente vai se colocar num lugar que não é para nós estarmos. Não cabe a nós isto. Eu já disse isso aqui, é oportuno dizer. E hoje é ceia, uma mensagem de reflexão. Fala para o teu irmão, disfarce e vai dando glória, irmão. Vai dando glória. Eu sei que é uma mensagem difícil de se ouvir, mas é a mensagem de Deus para nós aqui nesta noite. Essa é a mensagem de Deus. Deus quer elevar a nossa espiritualidade. Deus quer elevar a nossa vida com Ele, em relacionamento, reconhecendo quem somos, reconhecendo a nossa miserabilidade, se relacionando melhor com o nosso Deus, não cabendo a nós julgar o nosso próximo. Este homem está cheio de dedos para os outros homens e para o publicano. Mas é engraçado, à luz deste texto, que quem desse justificado deste período de oração é aquele homem pecador. Eu vou repetir esta frase. Quem desce justificado pelo Senhor é aquele mero pecador que não consegue olhar para os céus, reconhecendo que ele é pecador, dizendo, sê propício a mim, Senhor. É este homem que desce justificado. E aí você que fica com as conclusões, ou você fica preocupado com os outros, ou desce da oração justificado pelo Senhor. Ou você fica preocupado com as formalidades, com o que os outros estão pensando. Mas o que vão dizer? Ou que você desça do período da oração justificado por aquele que pode nos justificar. E o Senhor justifica este homem.
Irmão, e não tem nada mais abençoador do que ser justificado pelo Senhor da igreja. Paz com Deus. Paz com Deus. Então eu concluo esta palavra aqui nesta noite dizendo que enquanto os religiosos vivem uma vida de superioridade quanto aos outros, porque essa é a marca de alguém em potencial aqui, em religiosidade, em espiritualidade, nesta dimensão, é essa, ele se sente superior aos outros, sabe? Se sentem maiores do que os outros, se sentem superiores aos outros. E você sabia que tem um monte de gente que não consegue caminhar na presença de Deus porque tem inferioridade, porque se sente pequeno demais, porque são sufocados pelos religiosos e não conseguem viver a sua espiritualidade de forma correta diante da presença de Deus. Não tem nada pior do que isso. Mas que o Senhor nos alcance aqui nesta noite. Que a palavra de Deus, ela desconstrua algumas coisas em nossa vida que são construídas ao longo do tempo. Que a palavra de Deus seja capaz de colocar as coisas no seu devido lugar e você sair daqui em paz, em segurança, sabendo que existe um Deus que te sonda, te conhece e sabe quem você é diante dele. Porque o texto nos ensina, Jesus nos ensina, que não há nada mais belo do que ser justificado pelo nosso Mestre. Isso é maravilhoso. Que você receba esta palavra ao teu coração. Que caia por terra todo espírito de religiosidade. Que o Senhor nos alcance aqui nesta noite e que a gente tenha a humildade para se apresentar diante de Deus, que a gente tenha a humildade para se apresentar diante de Deus, e com esta humildade, se apresentando diante de Deus, a gente vai se relacionar de forma correta com o nosso Deus, e não cabe a nós julgarmos o nosso próximo. Isso é ceia. Nós vamos participar da ceia do Senhor com sentimento de vitória, em nome do Senhor Jesus. Você que recebe esta palavra, aplauda o Senhor nesta noite. Glorifique o nome do nosso Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Eu quero orar por sua vida.